Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje tem um assunto bastante interessante, vai interessar a várias torcidas, a chamada canetada da CBF de 2010. Será? Antes, vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Vamos então para esse papo. Estou aqui com o meu tradicional amigo, professor Carlos Eduardo Falcóssi. Tranquilo? Tudo bem? Tá de São Paulino hoje, coisa linda. Por causa do frio, né? Ah, o time é muito frio? Não. O frio fez com que eu viesse com um casaco. Muito bonito o agasalho retrô de São Paulo. Bonito, né? Tá bem então, amigo? Na medida do possível, sim. No último programa, a gente recebeu, inclusive... Feedback. Se o professor, por acaso, precisasse de alguma ajuda... Financeira sempre. Especializada. Deixa para depois. Vamos lá. Que barbaridade. Também conosco o glorioso Rodrigo Titerix, o presidente. Olá, Maurício. Olá, meu amigo professor, bem vestido com esse boné do Comendo a Bola, Sim. que também está à disposição aí para você que é membro do nosso canal, assine o nosso canal, colabore com o nosso projeto e ganhe ao final de 12 meses um boné igual a esse aí ou na cor preta, você escolhe. Só um questionamento, o cara espera 12 meses para receber, faz parte. Mais que uma gestação humana. Mais que uma gestação humana. Sim, o boné, ele dá trabalho para ser feito. Eu imagino. Os fios vêm da Índia, né? Tá bem. E também conosco hoje, dando aí o ar da graça, o jornalista e escritor Eduardo Lamas. Eduardo, obrigado aí por ter atendido esse convite do Comendo a Bola. Você que é um especialista nesse assunto, tem aí Estou sempre curioso, na verdade. Um vasto currículo. E obrigado aí pela tua presença. Eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu dar um alô aí para os seus espectadores, né? É um prazer imenso vir conversar sobre um assunto que, por coincidência ou não, eu atualizei uma postagem antiga minha no meu blog recentemente. Foi agora em abril que eu fiz uma atualização no texto e na lista dos campeões, né? A gente vai entrar no assunto. E depois tu coloca o blog dele aqui embaixo, né? Com certeza, o Eduardo está se referindo à unificação dos títulos. Tu não vai fazer menção ao livro Daqui que a nós pouco. ganhamos? Eu quero um agradecimento. Antes eu vou explicar para o nosso espectador, né, que o Eduardo está se referindo à unificação, termo que eu utilizei aqui no começo do programa, chamei de canetada, né? Mas a realidade é que a CBF unificou os títulos dos campeões da Copa do Brasil, Taça Brasil. Roberto Gomes Pedrosa. E o Roberto Gomes Pedrosa, que tinha o nome de Taça de Prata, correto? Eu tenho a impressão que Taça de Prata, na verdade, foi chamado só em 1970, quando o Fluminense foi campeão. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que assim, o nome Taça de Prata está muito ligado àquele título do Fluminense. De 70. E antes era Roberto Gomes Pedrosa. Até porque os campeonatos de 71 Robertão, em diante... chamava. Robertão, né? 71 em diante também variaram de nome de uma forma gigantesca. Sim. Então, a nomenclatura é um caos. Não dá para levar o critério, não pode ser a nomenclatura do campeonato. Enfim. Isso correto. Muitas vezes. E então agora vamos dar já colocamos o nosso assunto. Todos aqui recebemos um presente, o livro Contos da Bola, do Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Falaremos mais para frente, nos próximos programas, tocaremos nesse assunto, porque vamos ler o livro. E o Eduardo também nos presenteou, na verdade, ele nos deu um livro para que nós presenteássemos e
futuramente aí o presidente vai... Sim. Nesse mesmo programa, já posso nesse explicar. mesmo programa... Você que está nos assistindo e que fizer a curtidinha lá, joinha legalzinho lá no YouTube, você vai entrar na lista de sorteio. E nós faremos um sorteio, com certeza. Com bolinhas e Globo, presidente? Não, é auditado. Bolinhas virtuais. Pô! Eu vou colocar a bolinha Capital e Florianópolis para decidir quem ganha. Pois é. Não, é um sistema que tem no YouTube, de sorteio para quem fez curtidas. A gente só coloca lá, ele seleciona quem curtiu e faz a seleção. E nós vamos mandar o livro para quem entrar. Maravilha, então você... Boa. Curta aí o nosso programa, dê o seu like, o seu joinha, o seu bacaninha. E que você... Bacaninha, bacana. Bacaninha, entrega idade. Porra, mas... Mas somos todos da mesma geração, tá tudo isso. certo. Acho que ninguém pode falar de ninguém aqui. Aqui não. Então, concorra a esse livro. 60, sou mais antigo. Mas não parece. Não trabalhou em olaria, viu? Tá bem. Então vamos agora dar início ao assunto propriamente dito. O senhor quer fazer alguma introdução, professor? Olha... Contextualizar para nós? O senhor quer um eu acho que até historiador? o Eduardo, que tem uma pesquisa nesse tema, acho que pode, de forma até sucinta, explicar o que aconteceu. A gente já meio que soltou isso há alguns minutos, mas então, Eduardo, por favor. O que aconteceu foi o seguinte, havia um movimento, principalmente do Santos, né, porque o Santos foi o grande time brasileiro na década de 60, né? Ganhou muitos títulos, e foram 5 seguidos, inclusive, da Taça Brasil, e queria a unificação dos títulos brasileiros, que oficialmente o Campeonato Brasileiro começou em 1971, né? Isso ficou em voga durante muitos anos, né? Mas também numa onda aí de reconhecimento de títulos antigos, o Vasco querendo o título de 48 como se fosse da Libertadores, né? O Fluminense e o Palmeiras com relação ao título do Mundial, da Copa Rio, lá na década de 50, início da década de 50, 51, 52, se não me engano. Então houve esse movimento. E eu escrevi na época, no início de 2010, um texto no meu blog, dando já a minha opinião, antes até da CBF oficializar, que você tinha me dito que foi em dezembro daquele ano. Né? Eu não lembrava quando tinha sido exatamente. E a CBF, para mim, na minha opinião, na minha forma de ver as coisas, ela misturou as competições. Porque a Taça Brasil, era um torneio eliminatório. Não era um campeonato, era um torneio. Não era um campeonato, era um torneio. Tanto que o campeão, ele entrava no ano seguinte já na semifinal. Isso ocorria também na Taça Libertadores da América. Eu estou falando isso porque recentemente teve a questão da maior campanha, né? Que o Flamengo fez uma campanha espetacular no ano passado, com 12 vitórias e um empate. E o Estudiantes foi o único 100%. Só que foi 100% com 4 jogos, porque ele tinha sido campeão, acho que no ano anterior, e entrou já na semifinal, né? O Flamengo, quando foi campeão em 81, ele já entrou na fase semifinal. Ali, em 82, eram dois grupos de triangulares, né? Para se decidir quem iria para a final. Então, o torneio, a Taça Brasil, ela era um torneio eliminatório. Como é a Copa do Brasil, né? Eu não vejo demérito nenhum você considerar a Taça Brasil como Copa do Brasil. Tanto é que a CBF, a premiação para o campeão da Copa do Brasil é muito maior do que o do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, hoje. Que eu discordo. Também. É incoerente. É incoerente. A principal competição em todos os lugares do mundo, a principal competição é o campeonato. É o campeonato nacional, e não o torneio. Não o torneio. Então, a CBF resolveu considerar campeões brasileiros todos os times que conquistaram a Taça Brasil de 59 até a última edição, foi 67 ou 68. Eu tenho aqui, foi em 68 a última. Título da Taça Brasil. Foi do Palmeiras. Botafogo campeão em 68, tá? 68. Eu até queria fazer um parênteses, até para ilustrar, Eduardo, que estava comentando, eu abri aqui. Tem todo o chaveamento aqui das Taças Brasil de antigamente.
E vou dar assim, acho que a maioria das pessoas até nem sabe, né? O campeão em 59 é o Bahia, né? E, na verdade, assim, é um título muito legal do Bahia. O Bahia ganhou do Santos de Pelé na final, né? A final já foi em 60, acho que em março, porque não tem a data aqui do foi o jogo. terceiro jogo. Meu pai assistiu esse jogo no Maracanã. Santos e Bahia? Exatamente. Espetáculo. Tem uma curiosidade muito legal desse jogo. Pode falar que eu quero dizer... No intervalo, a torcida começou cantando uma música... que é todo baiano burro já nasce morto. Era uma música da época. Tu imagina hoje em dia a torcida toda hoje na época, cancelamento total. Total, a torcida do Rio, né, obviamente, estava torcendo pro Bahia, porque era o time considerado mais fraco na época, né? Era Rio e São Paulo, basicamente, futebol brasileiro. É difícil aparecer um time de fora do eixo Rio-São Paulo. Exato. Uma competição. E é justamente final, aí que assim, a gente não tinha uma equidade nenhuma. Eu sei que a importância do futebol paulista e do carioca, obviamente, era maior, mas os representantes de Rio e São Paulo, eles entraram direto na semifinal. O Vasco, que foi eliminado pelo Bahia, e o Santos de Pelé, que tirou o Grêmio de Porto Alegre, presidente, que era um grande time nessa época. Só que Santos e Vasco, no caso o Santos, que foi a final, jogou 4 partidas. Tô impressionado que tem um óculos. Porque eu preciso para leitura, infelizmente a idade... Eu nunca tinha visto ele de óculos. Desculpa, eu não tinha visto ele de óculos ainda. Tô rindo. É uma questão necessária. Não, é que ele faz tricô, né? Isso é óculos de tricô. Tinha visto o óculos da vovó, cara. É, da vovó. Deixa ele, vamos lá. Desculpa, Os caras usam óculos igual, só que o outro ali tá ali, ó. Mostra ali, ó. O meu não é tartaruga, que é o nome técnico desse rajadinho aí. A partir do ano sequencial, 1960, aí as fórmulas iam variando, sendo que os times cariocas e paulistas também, eles não eram entravam... privilegiados sempre. Não entravam no primeiro mata-mata muitas era vezes. regionalizado, né? Começava com... Norte e Nordeste, Centro-Sul em 1960, e assim, sequencialmente, né? Quer dizer, o próprio Hercílio Luz, que está lá homenageado, né? Foi no último programa da semana passada, a gente trouxe os presentes do Rony aqui. O Hercílio Luz tem uma participação em 59, né? Ele foi campeão catarinense de 58. Ele tira o Atlético... desculpa, ele não tira o Atlético Paranaense. Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Mas era um bom time catarinense. Quem fez uma boa campanha numa das Taças Brasil foi o Metropol. Metropol. Esse é um assunto que vai render um programa inteiro. Tu conheces, né? Que dizem que foi canetada. Tá lá, eu tô pesquisando aí, eu pesquisei muito, guardei muita coisa de pesquisa do Metropol, porque é uma história que eu realmente não conheço mas eu sei algumas informações. Nós temos uma contribuição que provavelmente para a próxima leva de gravações, que é o nosso patrocinador aí, BR, que é lá de Criciúma, o proprietário, tal, que vai nos trazer pessoas relacionadas ao Metropol para participar do programa, e teremos aí o Eduardo para ajudar nessa questão também. A gente pode conversar sobre esse lance, né? Mas o que acontece? A opinião sobre a unificação, eu até tenho os números aqui, Capelari, atualizados, né? Até o brasileiro do ano passado, vencido pelo Palmeiras Crefisa, né? Aí eu senti aqui uma... Você gostou da minha referência? Eu também, embora o papel... porque o Grêmio e o Banrisul não ganham muito tempo. Não, né? a relação não é a mesma. Não, o papel da Crefisa é muito importante para o Palmeiras, mas... Foi um deboche desnecessário. Ao fim e ao cabo, é o Palmeiras que está lá. Continuando, então, a minha frase, é assim, ó, por exemplo, vocês sabem quem é, somando-se os títulos antigos, portanto, com os atuais, quem é o clube... O maior número... Seria o Santos, né? Não. É o Flamengo. É o Palmeiras. Com 11 taças. E aí vem uma coisa curiosa. Acho que o Eduardo já deve saber. Quantas taças são Brasil? Então, 7 a partir de 71, com as anteriores, 4. Em 1967 e 68, existiu Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa. Paralelamente. Então, em 2 anos, nós tivemos 4 campeões. Em 67, o Palmeiras ganhou os 2 torneios. Então, na listagem dos 11 títulos do Palmeiras, a gente tem 2 vezes o ano de 67. Quer dizer, eu sou absolutamente contra essa unificação.
Eu acho uma coisa Eu li bizarra. uma coisa essa semana nas redes sociais, acho que foi do Mauro César. Mauro César Pereira. Ele comenta, inclusive, assim, pô, o campeão da... Ele cita do exemplo da Inglaterra. Exatamente. Da Copa da Inglaterra e da atual Premier League. E assim, eu concordo com ele. Eu também. Plenamente com ele. Acho que essa Plenamente. canetaça aí não tem nada a ver. Nós organizamos um campeonato de verdade a partir de 71. Os caras organizam desde 1880 e lá vai cacetada. Agora, e desde lá também tem taça, tem Copa. Anterior à Copa da inclusive, Inglaterra. E nem por isso os caras são considerados. Perfeitamente. Eu acho legal considerar aí, de repente, o Palmeiras 4 vezes campeão da Copa Brasil. Não, tem o calma. Roberto Gomes Pedro. Aí acho que entra uma questão que é importante. Não só separar aí o que foi Taça Brasil boa. e o que foi Roberto Gomes Pedrosa, Justo. o Robertão, e a Taça de Prata, no caso do Fluminense em 70, que no meu entender são campeonatos compatíveis do Com mesmo... fórmulas semelhantes ao início do Campeonato Brasileiro. Nacional, que chamava Exato. no início. É o grande nacional aí. Então eu acho que o equívoco da CBF, e aí acho que são títulos que mereciam ser reconhecidos, mas é preciso separar, né? Era O que é Copa, o que é campeonato. Era tão simples, já que a Era Copa tão do Brasil simples. voltou em 1989, você criar uma lista de 59 a 68, vai ter o hiato. Infelizmente a história é assim. disputou. Continuou em 89 e segue até hoje. Essa é a minha tese. Assim, ó, só que assim, ó. Quem é? Nós 4 aqui, então, temos a mesma opinião. Mas isso não vem de Não, clique, né, cara? Isso não vem de clique. Eu ia dizer o seguinte: é Isso óbvio. não vem de que discussão, não vem de clique. tem Não, o vende. interesse. Tanto vende que a gente está aqui debatendo esse assunto. Não, Mas não, ele não. quer O que eu dizer- digo é que se Não é fizesse ao voltado só pra contrário, isso. fizesse realmente da forma correta, não estaria sendo abordado. Provavelmente não. Se não Está sei. sendo abordado justamente porque fizeram errado. Porque fizeram errado, pô. Na nossa visão. É assim, ó. Não. Isso é unânime, né? E nesse Não, caso... não. Mas e aqui, tu Unânime quer aqui na dizer? mesa, Não, que eu né? digo, O Santista nesse não vai caso, concordar. né? O Santista- palmeirense, Palmeirense também não. sobretudo o palmeirense, o santista. E o flamenguista, Não. Não, né? O Flamengo não não. foi afetado. Não. É que o Santos tem uma diferença. O Santos tem 2 títulos brasileiros, O Flamengo 2002 só e ganhou- 2004. o Flamengo só ganhou o primeiro título em 1980, Perfeito. já era. E aí vem uma curiosidade, já que você... Só porque eu sou ruim de memória. Palmeiras ganhou 7 brasileiros de 71 pra cá. Sim, senhor. 72. 73, 93, 94, 16, 18 e 22. É isso. Eu só queria fazer uma... É o maior, né? Campeão nessa era. Não, então, não, tem o Corinthians e o Flamengo com 7. De Mas 71 pra cá daria os 3 iguais. Né? vamos só não atropelar. 21, cara. Só não atropelar, porque são números, né, presidente? Então, assim, ó, do Santos, o Santos tem 2 pós-71, e pularia para 8 títulos, né? Por causa da geração do Só a Pelé. Taça Brasil foram 5 seguidos, né? Então, assim, Tá, mas esses 7 do Flamengo conta aquele... o Flamengo merece um parênteses, porque é o seguinte, nós, Conta o que o STF disse que não é nós desse. temos Era um tema até que eu, no mesma postagem do blog, eu toco Tá certo, nessa Eduardo. 87. o título de 87 pela CBF, já que foi a CBF que unificou, 87 é do esporte pela CBF. Então o Flamengo não tem 8 como decantam pela CBF, e aí cabe um mini debate, talvez. se Não, a esses gente... são 7. Claro, A tendência é meio vascaína aqui do lado. Não, Eu discordo. não, e eu li. Flamenguista Não, mas eu lia o artigo do Eduardo e ele, eu acho que tem uma opinião sensata sobre a questão de 1987 e que mais ou menos ele disse que todo mundo errou, né, Eduardo? É um jogo de muitos erros, né? Porque começa com a CBF admitindo que não tinha condição de organizar o campeonato. E aí funda-se o Clube dos 13 para organizar o campeonato. E aí começa o erro do Clube dos 13, que seleciona 16 clubes, ignora o campeonato anterior que teve o América e o Guarani nas semifinais. O Guarani, inclusive, na final contra o São Paulo. Não ganhou. Não, já tivemos uma análise do pênalti em cima do João Paulo no VAR Retrô aqui. Nós vamos voltar atrás aqui. Entrevistei o Carlos Passaram a mão no Gainetti. Guarani. Entrevistei o Carlos Gainetti, ele falou que não consegue ver esse jogo, não vê nada desse jogo até hoje. Entrevistei Ele ele tá em por aqui, 2000. Ele mora em Porto Alegre, É. o filho dele mora aqui em Mora Florianópolis.
Ele estava aqui em Florianópolis na época, eu entrevistei. Carlos Gainetti, que foi goleiro do Paula Ramos, Internacional. Paula Ramos foi campeão do Paula Ramos, foi campeão da primeira Taça Guanabara pelo Vasco e foi campeão pelo Inter várias vezes, né? Legal. Bem, o 87, para quem está um pouco a gurizada mais nova, né? Foram divididos em módulo verde, amarelo, Azul e branco. azul. Tinha 100, que era o azul, e o branco D, né, Eduardo? E o regulamento não sei se previa um cruzamento entre os... Ou não, Eduardo, como é que era? No início, não. Não. O regulamento foi modificado durante a competição. É o Brasil. Aí o que acontece? Cara, é uma sequência assim de erros. O Clube dos 13 manda para a reunião na CBF, quando se decide essa mudança no regulamento, o Eurico Miranda. E ele assinou, concordando. Quando o Clube dos 13, ninguém concordava com aquela modificação, com o cruzamento no final, né? Até porque a CBF não já tinha dito que não ia organizar o campeonato. Quer dizer, o Clube dos 13 já tinha errado, no meu modo de ver, não ter convidado o América e o Guarani. Chega lá no final, aí tem essa questão do Clube dos 13. O Clube dos 13 perdeu a razão a partir do momento que o seu representante assina o contrato. Na final do módulo amarelo, Guarani e Sport empatam no tempo normal, acho que tem prorrogação. Pênaltis até... O pênalti fica em 11-11 e os dois times resolvem sair do campo. E ninguém é punido. Absurdo. Não, assim... um outro tempo, né? Acho que hoje isso não aconteceria. Mas, Maurício, um outro tempo, o regulamento de disputa de pênaltis é você bater até que um faça e o outro erre. Claro, se mas passar de 5 a própria falta de credibilidade na competição é a única explicação para que o cara desista, né? Porque isso não foi uma desistência comum. Eu tenho uma opinião polêmica. Sempre. O campeonato de 87 devia ser anulado. Não, sabe o que acontece? Rasgado. Porque ele foi jogado. Mas foi jogado de forma irregular. O campeonato, que o regulamento muda no meio, já não é... Não sei se tá bom, quer anular o casamento da Gretchen agora? 88 também aconteceu uma... Porque o cara deu o namorado dela, o marido diz que não é mais homem, é isso? Ele não falou isso, ele disse que ele é gay. Então... Entendeu? Aí tu vais anular o casamento da Gretchen. Há motivo legal pra isso. Não há. Não há. Deu? Deu. Eu queria saber se... a Gretchen é nossa ídola. Não, dele. Eduardo, tem mais algum fato aí que tu quer citar? Tu falou que a sequência de erros, tem mais alguma coisa ali? Foi que eu tô lembrando agora, mas foram muitas coisas. Não, os pênaltis foi da Copa União de 88, que também foi Copa União. Não, pênaltis eu me referi a Sport Guarani na Ilha do Retiro. Sim, a disputa de pênaltis, né? Que eles não terminaram, abandonaram o campo. Foram fazer um outro jogo, né? Abandono de campo. Teve um terceiro... Não teve jogo. Por que deu um Sport... acho que foi a melhor campanha e aí o Sport foi considerado campeão. Eu acho que aí esse jogo que terminou empatado, em tese credenciava para o cruzamento Sport, Guarani, Flamengo Internacional, para segundo, né, o regulamento que foi modificado para saber quem seria o campeão brasileiro. Flamengo e Inter não jogam, e aí Guarani e Sport jogam e dá 1-0 o Sport é posterior. Esse já é em 88, no início de 88. Porque o campeonato acabou em dezembro. Normal, 87, Era normal passar de ano. Flamengo e Inter 1-0, gol do Bebeto. O campeonato de 86 já tinha terminado em 87. Sim. Guarani e São Paulo. 1-1 no Beira-Rio. Tá? Depois o Maracanã 1-0 no Beira-Rio. Gol do Amarildo. O parênteses do ano de 87 é válido, né? Mas o tema não é bem esse. Mas o que acontece? Na mídia a gente encontra... O ano de 87 com 2 campeões, tá? Não, segundo a minha tese. Fiz uma pesquisa aqui. A taça foi entregue ao Sport pela CBF por sua melhor campanha ao longo do campeonato. Depois do empate nos pênaltis. Eu achei que tinha um jogo que foi 1-0. Ok, não, confundi. Foi isso mesmo. Não tem problema. Então, assim, essa listagem, que é a listagem oficial, o Flamengo não tá com o ano de 87. E aqui, nos títulos dos clubes com um título... Está o Sport, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o Guarani, o Bahia de 2 passa para 1, o Botafogo de 2 passa para 1, e aí o Grêmio continua com 2, o Atlético Mineiro com 2, o Inter com 3, o Fluminense de 4 passaria para 3, né? O Vasco 4-4,
O Cruzeiro perderia o título de 66, de 4-3. O São Paulo, 6, não mexeria. O Flamengo, 7, não mexeria. O Corinthians também não, 7-7. E as grandes mudanças para Santos e Palmeiras, como eu já disse, né? De 8-2 e de 11-7. Mas então... 8-2 é um absurdo, né? É uma diferença muito grande. Só um detalhezinho com relação ao 87, é que o América do Rio, ele não disputa competição nenhuma. Ele não está em nenhum desses módulos. Ele ficaria no módulo amarelo, né? E ele desiste. Muita gente defende a tese que a debacle do América, a decadência do América começou a partir daí. Só que o América e o Bangu participam do campeonato da Copa União. Muita gente não se lembra, mas 88. Também era Copa União, perfeito. E que daí, se puder estender um pouquinho o assunto, que não tem... Vai lá. Em 88, o regulamento saiu na sexta-feira, parece que vamos dizer, 6h30 da tarde, e às 7h15 começava o Campeonato Brasileiro em Salvador, na Fonte Nova. Eu não lembro agora se era América e Vitória, ou Bangu e Vitória, e Bangu e Bahia, ou América e Bahia. Era uma rodada dupla lá, e o primeiro jogo começava às 19 horas, 19h15, sei lá. E o regulamento foi decidido ali, em cima da hora, e que previa que os jogos que terminassem empatados... Tinha disputa de pênalti. Teria disputa de pênalti. Pra mais um ponto. Se não me engano, um desses jogos lá em Salvador terminou empatado e eles fizeram a disputa de pênalti. No domingo, Botafogo e Fluminense não concordavam com isso. Lembrei. O jogo terminou 1-1. Não fizeram, foram fazer não sei quanto tempo depois. Na quarta-feira. Acho que foi na quarta-feira seguinte. Entraram no Maracanã só pra bater os pênaltis. E eu fui. Tu tava lá, Eduardo? Fui a pé, lá de casa, do Grajaú bem pro Maracanã. Fui lá assistir só a disputa, porque foi com portões abertos, né? Fui assistir. Fui lá assistir. Olha que eu lembro. O Fluminense ganhou. Não, a Placar fez uma matéria na época, né? E tinha uma bandeira do Botafogo. O que é Placar pra gurizada nova ali, Capela? Cara, revista Placar. Nova. Era uma revista. Não, Placar é a empresa. que é hoje. Ô, Tesoura. Não, dá licença? Vamos lá. É que hoje, Placar, principalmente pro palmeirense, é o nome da empresa que tem o avião do Palmeiras agora. Tive o prazer de trabalhar na Placar, inclusive a convite do Mauro César Pereira. Então, olha aí que legal. Era uma revista de papel semanal. Isso. E na Placar, agora sim, na matéria sobre esse jogo, tinha uma foto e tinha uma bandeira escrito Adão vai a merda. Eu lembro dessa faixa. Era do Cláudio Adão. Do Cláudio Adão. Estava no Botafogo nessa época. Isso, exatamente. Um dos 452 clubes que o Cláudio Adão jogou. Jogou só no Rio, ele jogou nos quatro grandes e mais o Bangu. Jogou muito bem no Bangu. Jogou muito bem no Bangu e jogou no Volta Redonda também, Volta Redonda também. Mas assim, mas interessante, né? Essa disputa de pênalti depois. Mas é isso, né? Assim, a gente tem... Mas eu acho que o nosso debate... Eu acho que isso ilustra a bagunça. Sim, exatamente. Como era a bagunça de organização. No ano seguinte continuou a bagunça, né? A desorganização da CBF. Principalmente nos anos 80. Né? Teve aquela... Em 86, teve o Vasco ia ser rebaixado, aí... Ele voltou para o campeonato. Mudaram o regulamento, entrou um clube a mais. O Joinville, foi uma confusão com o Joinville. Teve 80 e pouco que o Grêmio caiu, daí... Foi 90, foi no início do ano. E aí aumentaram para 8 times. 90 mexeram na Série B. Teve 96 que Fluminense e Bragantino deveriam ser rebaixados, não foram. Teve o caso Sandro Hiroshi. Assim, se a gente começar a lembrar... No início dos anos 80, o Vasco... foi convidado, em 84, ele foi convidado, disputou o Campeonato Brasileiro como convidado, porque a classificação era pelo Campeonato Estadual. Perfeito. E ele terminou em sexto, sei lá, e não entraria no Brasileiro. E ele terminou como vice. O Santos tinha sido convidado em 83 e terminou como vice brasileiro. Jogariam a Taça de Prata, que existe, né? Que era uma no meio do campeonato. O campeonato migrava para a Taça de Ouro. Uma espécie de segunda divisão, onde os clubes... Uma espécie de segunda divisão, onde os clubes que tinham... verdade, era uma porta de entrada para o campeonato. Teve o boicote dos clubes paulistas no final da década de 70. Campeonato de 79. Isso. 79. Foi o campeonato com o maior número de clubes, 94, 94, isso.
E não teve, acho que Santos e Santos, São Paulo e Corinthians. Só teve o Palmeiras. Não, o Corinthians acho que jogou. Não, 79 não. Que estavam nas finais do Campeonato Paulista. Santos já foi até tema num programa antigo, eu coloquei aqui na legenda as motivações, né? Eu não lembrava do Mas Corinthians. era uma questão de calendário e enfim. Como é que era em 94? Um time como é que é? Não. Aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Onde vai bem, mais um também. Mais um também. Isso aí. Teve um outro, acho que se não me engano, campeonato de 89. Tu vê, a gente pegou a sequência ali, em que o jogo Santos e Coritiba foi marcado para 2 lugares diferentes. Um time foi para cá, outro foi para Juiz de Fora. Uma punição para o Coritiba depois. Assim, infelizmente, a gente tem muitas histórias, inclusive, Capelari, no VAR Retrô, teremos um lance, uma historinha envolvendo... Passa pela bagunça do futebol brasileiro. Vamos deixar para daqui a pouco. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, e eu acho até que a gente poderia trazer um gráfico para ilustrar bem... Você fez o gráfico? Não, porque no futuro se faz. Faremos o gráfico. Mas para ilustrar que... acho que a gente pode chegar a concordar aqui que o Roberto Gomes Pedrosa, 67, 68, 69, 70 era a Taça de Prata. Era conhecido como Taça de Prata, mas também tinha o nome do Roberto Gomes Pedrosa. Isso eu não tenho certeza, mas... Esses 4 títulos... Vamos atribuir a eles o peso de um campeonato brasileiro. Foi o embrião, como dizem, do campeonato brasileiro. Exatamente. Do Nacional. E os demais títulos de Taça Brasil, como já dissemos, colocaremos como Copa do Brasil. Perfeito. Então, o Comendo a Bola aprova essa regra. Vai sugerir esse gráfico, para essa recomposição, né? E assim, eu acho que com o selo Eduardo Lamas de autenticidade, nós temos uma possibilidade de ter isso aí. Só o selo do Comendo a Bola ia ser ignorado solenemente. Agora, o acréscimo do Eduardo foi o auxílio luxuoso do Eduardo Lamas. Comendo a Bola é muito maior do que os campeões do Roberto Gomes Pedrosa, 67 Palmeiras, 68 Santos, 69 Palmeiras, 70 Fluminense. Falamos aqui. Porque aí o senhor... Agora se referiu há pouco que o Santos de 8 passaria para 2. E no caso ele passaria para 3. Né? Porque ele conquista Roberto Gomes Pedrosa. Eu acho que... Quem era Roberto Gomes Pedrosa? Essa é uma boa pergunta. Ele foi, salvo engano, atleta do São Paulo, porque a praça... aquela rótula na frente do Morumbi chama-se Praça Roberto Gomes Pedrosa. Vai estar aqui embaixo, né? Vamos dar uma pesquisada, né? Sobre ele, né? Acho que a gente está chegando ao final dessa parte, Capelano, mas eu, aproveitando que o livro é um livro curioso, o Almanaque do Futebol Brasileiro, Marco Aurélio Klein e Sérgio Alfredo Aldinino, ele é um livro graficamente muito mal feito. Opa! Horrível! Que isso? Assim, a figurinha... Eu tô achando legal aqui. Tu não olhou direito. Mas eu vou te dizer que ele de conteúdo ele é muito bom. Ele traz alguns torneios antigos, né? 1920, Torneio dos Campeões. Paulistano, Fluminense e Brasil de Pelotas. Veja só, um triangular. Torneio dos Campeões de 37. Atlético Mineiro, Fluminense, Rio Branco do Espírito Santo e Portuguesa. São torneios perdidos, né? Rio-São Paulo, o famoso torneio Rio-São Paulo. Então, né? Aqui acho Existem várias edições do Rio-São Paulo. Aqui eu acho que cabe uma contextualização histórica, né? Porque, assim, o argumento também que se usa para que as Taças Brasil fossem reconhecidas é que era o grande campeonato nacional da época. Né? Esse é o argumento favorável ao reconhecimento de que a Taça Brasil tenha o peso de um campeonato brasileiro. De fato, né, a gente tinha um outro contexto histórico, a questão de transporte, enfim, o mundo era outro, claro. Né? Era outro mundo. E o Rio-São Paulo, ele de fato é o primeiro, né, torneio. Você trouxe agora, né, ao nosso conhecimento que a integração nacional. de que existiram torneios que integraram clubes, né? Tinha os campeonatos de seleções estaduais. Exatamente. Forte, né? Desde a década de 20, se não me engano. Década de 20, porque o América...
O América Mineiro representou, num dos campeonatos da década de 20, quando foi Deca campeão mineiro, ele representou a seleção mineira e foi campeão. A seleção mineira foi campeã nacional. Essa aí já é uma pesquisa que tem que ser feita, eu acho que deveria ter um valor de destaque para esses campeonatos, porque esses, na verdade, que foram os primeiros campeonatos nacionais. De fato, né? Seleções estaduais. Que isso é uma coisa Não era que de clube, sumiu mas... completamente no futebol, né? Eles fizeram uma reedição, se não me engano, em 1991, ao menos de alguns torneios que eu me lembro, alguns jogadores do Figueirense posaram, o Mazzaropi estava no Figueirense, eu me lembro de uma foto, tem essa imagem na cabeça, uniforme com as cores do estado, vermelho, verde e branco. Eles fizeram, durante muito tempo, na década de 80, sub-20, né? Campeonato de seleções sub-20. Eles fizeram, a CBF organizou esse campeonato durante um bom tempo. A gente falou muito de organização, falha de organização, bagunça. Me vem à cabeça perguntar para o Eduardo, profundo conhecedor, e também, porque eu acho que morou no Rio quase a vida toda, né? 53 anos. Hoje, como é que tu vê a organização do futebol brasileiro? Aqui no meio do nosso debate, eu estava pensando assim, hoje está bem melhor. Bem melhor, né? Claro. Está muito melhor. A verdade e ainda está ruim, e né? ainda está ruim. Para você ver como era. Para tu ver, exato. Como era, mas era impressionante. A gente citou aqui vários casos, né? Claro. Esse de 88, do campeonato, do regulamento ser aprovado minutos antes de começar o primeiro jogo. É inacreditável. Então, eu acho que melhorou bastante. E eu acho que nisso aí a gente tem que dar um crédito, infelizmente, ao Ricardo Teixeira. Sabia que tu ia falar isso. Né? Tem milhões de defeitos, mas ninguém é perfeito nem nas suas imperfeições. Né? Eu pensei nisso quando a gente estava falando sobre 80, bagunça pra cá e tal, que reflete na seleção brasileira. De 82, 86, 90, aquela bagunça de 90. E em 94 a gente é campeão com ele. Mas 90 acho que já era o Ricardo Teixeira. Mas ele estava começando... Ele assumiu acho que 89. Que a volta da Copa do Brasil, acredito que tenha o... Foi com ele. Foi com ele. Aliás, até aquela questão você falou do Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo ficou interrompido durante muitos anos. E voltou com o mesmo nome. Por que a Taça Brasil... Eu acho que reforça a tese da Taça Brasil para a Copa do Brasil. Claro. Verdade. E os títulos são daquela forma que eu expus ali. Taça Brasil, Copa do Brasil. Só com um parênteses, nós temos um programa sobre só Copas do Brasil, Capelari. Temos. Não me lembro o número do episódio. Foi no começo do Comendo a Bola. Você pode procurar. Temos episódios... Lá no estúdio antigo ainda. Estúdio antigo... Black Studio. Procure aí, né, que você vai achar um programa bem curioso. Legal. E eu acho que o assunto está bem dissecado, né? Com o nosso gráfico. Esse já passou, o gráfico já passou. Exatamente. Tu vê que esse do futuro fomos para o passado. Boa. Confunde. No meio do programa. Eu queria, pessoal que é a favor dos títulos unificados, coloque nos comentários, mas não me coloque com opinião clubista. Porque o meu Palmeiras e o meu Santos. Coloque uma justificativa legal. Até pra gente ter esse contraponto. Beleza? É importante. Né? No caso, seria inclusive interessante que tivéssemos aqui na mesa alguém com esse ponto de vista contrário. Não foi combinado, né? Não. E é muito importante, né, ter a opinião, então... Mas você apresentou a tese... os argumentos, o advogado do diabo, né? Como se chama. Mas tu sabes que eu não conheci Eduardo, mas eu já gostei por uma frase do livro dele. Beleza. Tentei torcer para a seleção na Copa da Alemanha Ocidental, mas foi complicado. O time defensivo do Zagallo inseguro. Pelé já havia se despedido. Meu Deus, cara. Eu odeio o Zagallo. Eu vi no programa. Mas ele tem problemas sexuais. Isso aí não tem nada a ver. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando cobriu o Vasco em 90.
A pessoa, assim, eu também tenho restrições com relação ao trabalho minha restrição dele. é trabalho, não outra pessoa, tá? Vamos ver a opinião. Eu tenho algumas restrições, por exemplo, a Copa de 74. Essa opinião é do personagem, não é minha, mas ali é do personagem. Mas o personagem se confundiu com o outro. Em alguns momentos tem esse... Porque o livro Contos da Bola, como o próprio nome diz, são contos, né? Mas tem, assim, tem contos que tratam de jogos que realmente ocorreram. Sim. Por exemplo, você tem personagens aí que ficam em segundo plano. Tal de Pelé, Roberto Dinamite, Zico, esses caras ficam em segundo plano nas histórias que eu conto, mas os jogos ocorreram mesmo, né? Legal. Eu fiz até pesquisa em alguns para pegar alguns detalhes. Legal. Após o final do programa... Tem o VAR Retrô ainda, presidente. Não, eu só quero autógrafo. Eu também vou querer. E aquele espectador que curtir esse programa vai estar concorrendo a um exemplar do livro Contos da Bola, do Eduardo Lamas. Então fique ligado aí, curta o nosso programa. E Maurício, eu quero dizer uma coisa pra ti aqui que eu não combinei contigo. O quê? O Eduardo tem que vir muitas mais vezes nesse programa. Tá bem, ele virá, ele é convidado. É o responsável pelo convite. E claro. olha, ele me contou uma coisa importantíssima na vida dele. Meu Deus. Mora próximo ao Scarpete. Tá bem. Desde janeiro eu tô morando ali. Não, é sempre legal. Cara. Não pegou a melhor fase do clube, né? Mas enfim, né? O cara morar próximo de um estádio é uma experiência bacana. E a primeira. Assim, tão perto é a primeira. Eu morava mais ou menos perto do Volney Brown, antigo estádio do América, que depois virou o Shopping Center. Sim. No bairro da Tijuca? Ali era Andaraí e depois passou a ser Vila Isabel, porque o bairro do Andaraí foi sumindo, né? O Grajaú pegou uma parte, a Tijuca pegou outra e a Vila Isabel pegou outra. Legal. Bacana. Bom, a gente tem o quadro VAR Retrô. O Eduardo fica aí que ele também vai dar o seu pitaco. Tá. Vamos assistir o VAR Retrô. Já voltamos. Aqui estamos para o VAR Retrô de hoje. Um polêmico lance de Cruzeiro, Vasco e Cruzeiro, decisão do campeonato nacional, como era chamado. Perfeito. Em 1974. Professor, a bola é tua, contextualiza para nós. Vocês estão acostumados a assistir o quadro VAR Retrô? Eu sempre faço anotações, o nome do árbitro, o campeonato. O Capelari já adiantou aqui. Dessa vez as anotações são mais longas, porque tem uma mini historinha, né? Eu vou ter que botar meu óculos de leitura. O jogo foi em 74, dessa vez, não foi decidido no ano seguinte, né? O árbitro era o famoso Armando Marques, falecido, né? Histórico árbitro brasileiro. Correto. Bem, esse jogo foi o jogo final do campeonato, porém, ele é um jogo extra. O campeonato era para ser decidido num quadrangular. Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional de Porto Alegre. Olha. O Cruzeiro e Vasco acabaram empatados na frente com 4 pontos. Presidente que gosta de regulamentos, né? Lembrando o nosso programa anterior, o regulamento previa, então, o jogo extra no clube com a melhor campanha. Esse jogo que nós vamos mostrar, as imagens são no Maracanã. Então, a conclusão, o Vasco tinha a melhor campanha. Não. O Eduardo já balançou a cabeça. Não! A melhor campanha era do Cruzeiro. E aí vem as anotações, né, Capelari? O que levou o jogo a mudar de estádio? O que acontece? Se levantou o artigo 59, porque no jogo Vasco e Cruzeiro do quadrangular houve uma tentativa de agressão ou agressão. As fontes textuais não têm essa precisão. Houve uma confusão no jogo do Mineirão. Teve invasão de campo de um diretor do Cruzeiro. Felício Brandi. Então, o que aconteceu? Opa, vamos então fazer um acerto aqui. Tá aqui, dirigentes do Cruzeiro, etc. Então, joia. O seguinte, o pessoal do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, alegou que esse artigo 59 não tinha sido aplicado em nenhuma oportunidade. Tá? Então, houve um debate dizendo, não vamos recorrer, não vai ser usado, etc e tal. Houve uma espécie de
acordo entre as partes, né? A palavra acordo eu já ia usar. Mas houve um momento em que a força política tentou puxar para um lado e outro. O que aconteceu? O acordo entrou, presidente, o senhor tem razão. Porque o Wilson Piazza, jogador famosíssimo da seleção, Copa do Mundo, que abriu mão esse ano passado da presidência da HP Nacional e foi criado o Instituto Wilson Piazza, que hoje oferece bolsas de estudos para vários atletas e ex-atletas aí do Brasil. legal. Bacana. Parênteses bem feito. O Piazza, ele tinha tomado um cartão amarelo, mas parece que não houve o relato na súmula. Mas ele deveria cumprir a suspensão no jogo extra. Então o Cruzeiro, coisa e tal, deixaram o Piazza jogar E aí o jogo foi no passaram Maracanã. o jogo para o Maracanã. Ou seja, erraram 2 vezes. Por aí, Eduardo. Então veja o que aconteceu. Porém, o jogo do Maracanã, agora entrando no futebol em si, o placar estava 2-1 para o Vasco, chegando no final. E o que aconteceu? Vai acontecer o seguinte... O Cruzeiro Lance. jogava pelo empate? Não tenho essa informação. Se empatasse o jogo... A produção frágil. Porque o Cruzeiro teria supostamente a melhor eu acredito campanha. que por ser um jogo extra... Acho que deveria ter uma prorrogação, tá? Talvez. Se bem que se tem no Pesquisaremos. regulamento para jogar em casa o time que tem a melhor campanha, pode ser... As aí fontes tem são que muito pesquisar ruins, tá? Pesquisaremos. Vamos... As fontes são ruins. Vamos ver se a gente faz uma pesquisa diferenciada. Bom, de qualquer forma, o Vasco não seria campeão naquele momento, né? Não, o jogo... Se o jogo... Vamos ver se o lance... O que acontece, para contextualizar, o placar estava 2-1 para o Vasco e era 43 do segundo tempo. Vamos dar uma olhada no lance, então? Solta aí, Por Anderson. favor, Anderson. Zaga do Vasco rebate, a bola é jogada pro lado de lá e há o cruzamento. E o Zé Carlos mete a bola para dentro. E levanta os braços. A impressão que dá é que o lance foi parado antes dele cabecear. Ah lá. Já tá o árbitro tá levantando a mão. Aconteceu Ele alguma não coisa. comemora o gol direito. Isso, o impedimento é marcado, portanto, então, naquela jogada do lado direito. Não sei se é impedimento. Agora, olhando bem, vamos ver se esse impedimento faz sentido. O goleiro do Vasco era o Andrada. Ele foi a vera na bola, né? Foi. Vamos ver se está impedido lá. O presidente gosta de dar o primeiro palpite. Olha lá. Não dava. Vai aparecer muito depois. Nem o Zé Carlos estava Nem impedido. a minha cruz de malta esculpida no meu lado esquerdo diria que foi. Não tem como. E nem é cruz de malta, né? Ah, Lembrando ainda disso, bem, né? É a cruz de... Será que ele deu Como é saída que é o de nome? bola? Cruz da- Porque ele aponta ali no meio da pequena área, olha só. Quer ver? Deixa eu ver se tem a imagem aí da volta. A bola entrou? Entrou. Entrou, claro. Que é isso, presidente? Pelo amor de Deus. Tem que arrumar alguma coisa, Só né? preste Se é atenção. pra arrumar alguma coisa, a gente arruma, né? Aquele ali, quem eu tô pensando aqui. Ó, aí não tem nada. Só se ele deu mão do cara aqui, ó. Não deu, pessoal. Ele vai dar impedimento. Eu acho que ele dá saída de bola. Ó, mas ó, pode dar do mão, olha aqui, ó. Vocês Olha aqui. estão procurando pelo e ovo? É isso a impressão minha? Mas sempre, né? Não tem saída de bola nenhuma, né? Não tem, não. Mas ele não. fala, ele tá levantando antes do cruzamento, Os cara. caras do Vasco já levantam o braço, que também é um hábito bem típico de zagueiro brasileiro, né? Bom, Mas parece que foi mão, cara. Bom, em vamos- resumo, Se ao não veredito. foi mão. Se ele não deu mão, Vamos- foi mão. O VAR, eu aplicaria o VAR retrô. É o Dirceu Lopes, né? Ó, o Dirceu como mata a bola com a mão aqui, ó. Ó, bateu com a mão. Não. Eu interferia, Tá. gol ilegal pela mão. Pra mim, a imagem é inconclusiva, Não, presidente. conclusivíssima. ele tá fazendo tipo. Vamos lá Eu falei que ele poderia ter marcado saída de bola porque ele aponta o chão ali dentro da pequena área. Mas do outro lado, não onde nem onde o jogador cruzou, nem onde o Zé Carlos cabeceou. Porque eu não sei não sei se é o Nelinho, não é o Nelinho, o Roberto Não é. Batata. Eu queria fazer mais uma outra observação. Esse lance foi a 43 do segundo tempo. Mas eu posso voltar para analisar o lance como um todo. E pra mim, ele matou a mão na bola. Tá bom. O Armando Marques encerra o jogo a 45, sem acréscimos, tá? Tá complicada essa ação do Vasco da Gama. Na verdade, não tá, né? Porque o Vasco foi o campeão. Não. Mas o seu veredito, o presidente Terix? Mão do Dirceu Lopes. Tá, a opinião é dele, ele assume. Ele puxaria o lance, mão na jogada. Eduardo, quer dar opinião? Tem que dar opinião, na verdade. Está aqui pra dar. Obrigatório. Obrigatório. Como diria o vozeirão do saudoso Mário Viana, gol legal!
legal! Vou ser vencido, tenho certeza absoluta. Presidente, o gol do Cruzeiro foi legal, na minha opinião também. Mas, nesse caso, 7-4, título vascaíno. O Capelari vai dar opinião também. A minha opinião também é que não dá nem para entender o que foi marcado, né? Tamanha confusão, o lance parece ser totalmente legal. Você lembra a história que o Raul conta do Armando Marques? No Cruzeiro e Palmeiras? Cruzeiro e Palmeiras no Pacaembu. Essa história é muito engraçada. Que o Raul conta que teve um lance que estava chovendo muito, foi lançada uma bola na área, ele subiu para defender e a bola escapou nas costas dele. E o César ia fazer o César maluco, né? Ia fazer o gol. E ele puxou o César, claramente, para não ter o gol. Cometeu um pênalti e o Armando Marques mandou seguir. Aí, anos depois, o Raul encontrou com o Armando Marques e perguntou a ele: seu Armando, você lembra aquele jogo lá? Foi 69, sei lá quando foi. Por que o senhor não marcou aquele pênalti? Aí ele disse: com um goleiro tão lindo desse jeito, não é mais sensacional. Com essa história do Eduardo Lamas, a gente encerra o nosso VAR Retrô e a semana que vem tem mais um Comendo a Bola. Um abraço. Abraço.